Olá, aguardar a turma chegando aí, a gente começar a nossa aula. Enquanto isso eu vou tomar um cafezinho aqui. Opa, o Alisson, guardar a galera chegando aí. Tomar um cafezinho enquanto o pessoal vai entrando. A gente vai começar pelo nosso fórum, ok? Quero que acessem pela resposta que vocês... Boa noite, Alisson. Tranquilo? Quero que vocês peguem a resposta que vocês... A postagem de vocês lá do fórum, né? Por enquanto só o Alisson, para a gente poder começar a conversar. A tua resposta, Alisson, aqui, muito boa, já quero te parabenizar, tu é sempre um aluno aplicado, é um pastorzinho mesmo, tem que dar o exemplo. E a gente falando dos povos ágrafos, né? Ou seja, dos povos sem escrita, deixa eu pegar a tua resposta aqui para a gente falar em cima daquilo que você postou. Então, na tua resposta tu disseste, né, por ainda não haver escrita, não existia também o direito positivado, né, a lei escrita. Porém, não deixava... Olá, Andrei, seja bem-vindo. E a gente está comentando aqui do nosso fórum, da nossa postagem a respeito daquilo que vocês escreveram lá, né, fazendo menção ao direito dos povos ágrafos, ou seja, dos povos sem escrita. E eu estou lendo aqui a resposta postada pelo Alisson. E aí, então, por ainda não haver escrita, não existia também um direito positivado, segundo o Alisson colocou, né? Porém, não deixava de existir direito, ou seja, né, aonde havia sociedade, a gente percebe que no período dos povos ágrafos não havia um modelo de sociedade complexo como a gente tem hoje, né? A gente percebe que as relações eram simples, embora primitivas, eram simples, né? Os conflitos não eram tão complexos e o direito ele existia muito antes da escrita, né? Ou seja, o que a gente pode extrair disso que já existia nesse período dos povos ágrafos, que aonde houver relação, né? Aonde houver relação, e era o que acontecia aí, né? Havia conflitos, havia a manifestação do direito,
né? O direito, claro, olá Yara, seja bem-vinda. Então, assim, não era o direito da forma com que a gente conhece hoje, com toda essa estrutura, positivado, com normas de conduta, mas era o direito primitivo, mas que já existia por conta de haver relações, né? Então, embora fosse uma sociedade não tão complexa quanto a gente tem hoje, mas o direito dos povos ágrafos eles já existiam porque havia uma sociedade, embora primitiva, mas que tinha entre si conflitos, né? Deixa eu responder o nada aqui que ele está perguntando no grupo. Então, assim, eu estou lendo aqui a resposta do Alisson e ele fala na segunda parte: a necessidade do direito se dá quando há uma sociedade e esses povos já desfrutavam de normas reguladoras que mantinham seus membros em harmonia. Perfeito. Então, assim, o direito, embora não fosse positivado, né, mas ele já existia como norma regulamentadora, né, costumeira. E aí a outra parte do que o Alisson traz aqui na resposta dele no fórum, ele diz assim: sem escrita, a forma do direito consuetudinário. Então, consuetudinário aqui faz menção à costumeira, né, ao costume, foi a que se estabeleceu nesses povos sem que as normas dessas sociedades fossem criadas pelos seus antepassados e sendo passado de pai para filho, assim os costumes desses povos. E assim esses direitos norteavam essas condutas apenas com costumes, tendo esse poder para penalizar quem os quebrem, né, ou quem os quebrasse. Então, estou lendo a resposta do Alisson, a postagem dele no fórum, né, e assim, ele falou a respeito do que o direito existia antes mesmo da norma positivada, ou seja, antes mesmo dela ser escrita, o que é uma verdade, né? E também falou a respeito do costume como norma de ordenamento dessa sociedade. Então, eu compartilhava a respeito, e a gente está usando o livro que eu coloquei para vocês lá, é um livro que traz justamente uma linguagem bem acessível, bem objetiva, que é do professor José Fábio Rodrigues Maciel, né, que fala a história do direito. Ele trabalha isso, eu já puxei para a página 39 do livro, página 38 e 39, né, quando ele começa falando dos povos ágrafos, e depois eu quero que você se reporte uma linguagem bem básica, bem objetiva, até porque nesse período, se a gente perceber, é um período de muita riqueza histórica, né, muita riqueza histórica. Então, o que a gente percebe aqui, e justamente a resposta, Alisson, está ok, no fórum é isso mesmo. Na verdade, assim, embora a sociedade dos povos ágrafos não fosse uma sociedade complexa, né, era uma sociedade simples, como a gente viu na aula que eu postei na plataforma, eram povos nômades, geralmente que se estabeleciam numa determinada localidade, né? Então eram tribos, eram clãs, eram povoados pequenos, né, se estabeleciam aqui, outro ali, e cada um tinha como base, regra de conduta, os costumes, né? E a gente viu lá na nossa aula de ED que os costumes são o quê? Práticas reiteradas. Então, assim, embora não houvesse a escrita, embora fosse os povos eles não tivessem ainda nada registrado, né, mas o direito ele já era estabelecido. Por quê? Porque já havia uma relação social. Embora primitiva, embora pouca, porque é uma sociedade pequena, mas haviam conflitos, haviam interesses, haviam partes envolvidas, então o direito ele também estava ali, né? E a norma que ordenava isso era justamente os costumes, né? Como a gente viu, eram práticas reiteradas que iam se estabelecendo naquela sociedade como sendo uma prática a seguir, a servir de conduta para aquela sociedade. E a gente, um outro ponto, e eu quero pegar bem aqui, já entrou Nada, já entrou Yara, o Elânio, muito bem-vindo, boa noite. Assim, eu vou pegar aqui a resposta, por exemplo, do Elânio. Deixa eu pegar aqui do fórum. Que assim, todas acabam indo no mesmo sentido, mas o interessante é que a abordagem ela é bem pessoal, porque cada um já aborda a coisa de uma forma. Então, Elânio falou, na época dos povos ágrafos, a forma do direito não era tão diferente como o direito regulado hoje, no dia de hoje, né? Naquele tempo, os costumes e práticas reiteradas eram transmitidos de geração em geração, e de comunidades para outras,
pois havia muitos grupos. Além dos costumes, eles usavam crenças religiosas como base para a sua jurisdição. E falando em jurisdição, quem julgava essas normas eram os anciãos. O Elânio aqui já aborda um ponto muito interessante, né? Quando ele fala dos costumes e tal, fala da questão de como se perpassava, como isso era, como existia essa continuidade, que era justamente através dos precedentes, né? E ele fala dos anciãos aqui, chefes, pessoas que tinham grande conhecimento da época. E no livro do professor José Fábio, que a gente está usando como base, ele diz assim, era aqueles que guardavam, os anciãos, aquelas pessoas mais idosas que guardavam maior memória. Então, geralmente, se havia um conflito entre A e entre B, esses conflitos eram direcionados ao ancião, aquela pessoa que era de maior respeitabilidade, né? Geralmente aquela pessoa que já tinha maior idade, maior memória, que já tinha uma experiência em resolver litígios, em resolver conflitos, e essa situação chegava até ele e ele resolvia isso, né? Resolvia isso. A partir do momento que ele resolveu essa primeira situação, ele já criou um precedente, né? Passado o tempo, se acontecesse algo semelhante, a mesma forma de aplicabilidade àquele caso, a mesma solução que ele deu para aquele caso, ele ia aplicar num novo caso semelhante àquele, ok? De forma que ia se mantendo o quê? Um precedente como a gente vê hoje, né? Como a gente vê hoje, por exemplo, na nossa jurisprudência, né? Nos precedentes judiciais que existem hoje, se o norte decide, o tribunal, os juízes do norte decidem de uma forma, o Tribunal de Justiça do Pará, o Tribunal de Justiça do Maranhão, o Tribunal de Justiça de São Paulo, eles vão decidindo coisas semelhantes, chega um momento que isso vai, né, para o Tribunal Superior, né, e isso vai ser uniformizado, e esses precedentes passam a ser seguidos por todos, né, porque são soluções semelhantes para o mesmo conflito. Então, para você ver assim, como, embora fossem povos ágrafos, povos sem escrita, né, mas você percebe que princípios que nós usamos até hoje, e foi isso que o Elânio falou aqui, muito interessante, né, até hoje, o Elânio diz aqui, na época dos povos ágrafos, a forma do direito não era tão diferente de como o direito regula no dia de hoje, ou seja, esses princípios para a gente, principalmente para a gente estar começando agora essa caminhada no curso de Direito, tudo é novo, tudo é muito interessante, é tudo muito novo, mas o que a gente tem que ficar claro aqui é que, embora fosse povo sem escrita, o direito já traz essas bases, esses princípios a partir daí, a partir desses povos, né? E aí o Elânio fala uma coisa bem interessante bem aqui, né? Além dos costumes, eles usavam crenças religiosas como base para as suas jurisdições, para dividir competências, quem era responsável por isso, quem era responsável por aquilo. E a questão religiosa, a gente perceber, a gente vai ver lá para frente, bem mais disso, o Elânio fala que é importante versar que os grupos por si só já temiam as forças sobrenaturais divinas, né, e que deveriam pagar pelo seu erro para que Deus não intervisse no meio daquele povo. Vocês lembram lá da introdução ao estudo de direito, que a gente falou sobre isso na realidade, né, que tinha a questão da moral, né, a questão dos princípios que se trazia. Esses princípios eram limitadores, da mesma forma como você trazia, por exemplo, um Deus que era um Deus bom, que trazia princípios princípios a ser seguido, e o homem, sendo semelhança desse Deus, ele também teria que viver com base nesses princípios. Então, assim, de uma certa forma, embora não houvesse muita complexidade de litígios nessa sociedade, mas eles por conta das divindades, das suas crenças, né, aquilo que era correto a ser seguido, isso eles seguiam, e aquilo que divergisse daquilo que era bom, daquilo que vinha dos deuses, daquilo que vinha das divindades, isso era algo a ser repugnado, né? Então, automaticamente, o direito ele não compactuava com aquilo, porque aquilo não era bom, porque Deus não ensinava daquela forma. O Nader está falando, é interessante que os comportamentos são muito parecidos com os de hoje, no que tange os costumes recorrentes, né? Aquilo que a gente vai criando como forma a ser seguida, né?
Aquilo que a gente vai aplicando, o ordenamento vai sendo construído e aquilo começa a estabelecer como norma. E aqui eu faço um parênteses muito interessante para os nossos dias atuais. Se você perceber, tem norma, eu já tinha falado isso em sala, tem norma que não pega, né? Tem norma que ela não atende ao anseio social. E a gente percebe que embora seja algo positivado, né, não tem efeito. O contrário, às vezes tem coisas que é estabelecido pelo costume, pela prática reiterada, que fica na nossa sociedade e tem efeito prático. E tem efeito prático e efetivo. Eu vou pegar bem aqui o do Nader, a resposta do Nader no nosso fórum. Deixa eu encontrar bem aqui. Que também é muito interessante. Na verdade, vocês estão de parabéns. Assim, a minha preocupação assim, no fórum é que fosse lá na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? E jogasse para dentro do fórum. Mas eu estou muito feliz porque eu percebo pela resposta de vocês que vocês realmente pesquisaram sobre o assunto, estudaram sobre o assunto, leram, assistiram às aulas e colocaram aqui aquilo que vocês entenderam, né? Então isso para mim, eu fico muito feliz porque como as aulas estão sendo online, né, poderia muito bem ir lá, Ctrl+C, Ctrl+V, como alguns têm o hábito de fazer, né? Mas eu fico feliz porque eu percebo que na resposta de vocês pararam para estudar. O Nader falou o seguinte, aqui: entendemos como fonte do direito tudo aquilo que é utilizado como base para a formação de regras, leis ou códigos. No caso dos povos ágrafos, eles utilizavam basicamente os costumes como fonte das suas normas. Aquilo que era tradicional no conviver de cada grupo ou comunidade tornava-se regra a ser seguido. Isso aí, Nader, é o que a gente está falando a respeito de costumes, né, como forma de conduta. Entretanto, os costumes, o Nader diz, o costume entre si não era a única fonte desses povos. Por exemplo, se existissem determinadas pessoas em um grupo social que detinham algum tipo de poder, estes, por sua vez, imputavam suas regras, né, de comportamento, dando ordens, acabando tendo um caráter geral e permanente a ser seguido naquele grupo social. Se a gente for olhar isso daí que o Nader está falando, hoje, no nosso tempo, a gente percebe isso muito ainda nos povos indígenas, né? O cacique, né? O pajé com o conhecimento das ervas medicinais, daquilo que ele pode fazer para cuidar da saúde, com base no conhecimento que ele tem empírico ali, através das árvores. Ele é autoridade naquela sociedade, né? O cacique é autoridade na sociedade, naquela sociedade indígena que a gente vê até hoje. Então todo litígio, todo problema é levado até ele, né? E dentro daquilo, muitas vezes observando o comportamento, aquilo que ele determina é norma a ser seguida. E foi algo que o Nader falou bem aqui. Então eles imputavam regras de comportamento. Então não era só o costume que se mantinha, mas muitas vezes aquilo que eles viam que tinha que ser uma prática que estava sendo feita de uma forma, que tinha que ser daquela forma, determinado, né, pela autoridade que tinha, né, e a partir daquele momento acabava sendo seguido. E uma coisa interessante, outra coisa, o Nader ainda concluiu bem aqui dizendo o seguinte: além disso, o precedente também era utilizado como fonte, né? As pessoas que julgavam, no caso dos chefes ou anciãos, acabavam aplicando de forma voluntária ou involuntariamente determinadas soluções que já haviam sido utilizadas anteriormente, né? Interessante que esse grupo era utilizavam provérbios, andágios, como forma de fazer conhecer essa norma na comunidade, se manter aquela regra aplicada anteriormente. Então é muito interessante que a gente vê aqui o nascimento dos precedentes, né? Mesmo sendo povo sem escrita, a gente vê que os precedentes eles já começaram a ser organizados a partir daí. Aquele ancião, aquele líder da tribo, aquele que detinha maior memória, né, maior conhecimento, a ele eram levados os conflitos, né, e ele dava solução para aqueles conflitos que seriam aplicadas, né, às demais soluções, às demais situações semelhantes, e daí se constituía, né, um precedente. Toda vez que tivesse algo parecido, ele utilizaria a mesma forma de solução, né? E interessante, outra coisa, eu vi alguém que falou aqui, eu acho que foi o Daniel, deixa eu pegar aqui o Daniel, porque em determinado momento, aquela pessoa que
aquele ancião, aquele líder da tribo que resolvia os litígios, ele reunia, né, as gerações mais novas, aqueles que pertenciam àquela comunidade, àquela sociedade, eles reuniam e eles passavam aquele acúmulo de precedentes. Eles diziam para aqueles jovens, para aqueles adolescentes daquela tribo, para aquelas pessoas mais novas, como eles resolviam tal situação. Se acontecer isso, assim, 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 a gente tem aplicado dessa forma. Assim como aconteceu no caso, e ele ia relatando, passando a forma como ele resolvia, de modo que isso ia se perpetuando entre aquela sociedade, né? Aquilo é servido de uma regra de prática, né? De prática, de conduta. E conforme as novas gerações iam surgindo, elas iam guardando para si aquela memória, né? E aí, da mesma forma, lá na frente, nascia um novo líder que já tinha como base aqueles precedentes que fazia do mesmo modo, determinado tempo, ele reunia e ele repassava aquele conhecimento, de forma que isso foi passando ao longo dos anos e chegando até a nossa sociedade, né? Muitos princípios a gente vê que não é algo novo, né? Não é algo novo. Então, não foi o Daniel, mas foi alguém que falou a respeito disso. Mas era essa prática mesmo, da comunidade, ela se reunia e ele passava, o mais velho passava para outro. A gente entrou aqui no início da nossa aula, nosso vídeo 1 da nossa aula, a gente começou a falamos do conceito de direito, né? Do conceito de direito, que justamente vem da palavra do latim, duas palavras, dis e rectum, ok? O sentido de rectum, no sentido de algo muito justo, diz algo intenso. Então o direito, e esse é um conceito que vai nos guiar para a vida, né? O direito, e aquele mesmo direito aplicado dos povos ágrafos, que surgiram ali, que já estavam presentes ali, né? Esse sentido de algo muito justo, muito reto, né? Extremamente justo, isso daí vai servir de base durante todo o nosso curso, ok? Então esse sentido que nós temos que ter, né, conosco, o que é direito? Né? Dis rectum, algo muito justo, algo extremamente justo, algo que vai nortear a nossa vida enquanto estudantes, enquanto operadores do direito, certo? Outro ponto que nós fizemos um estudo dirigido, então cada vídeo que está na plataforma ele tem um estudo dirigido, e o segundo ponto que eu coloquei em relação aos povos ágrafos foi justamente que já existia naquela comunidade, embora não tivesse uma relação muito complexa, mas já existia algum direito, embora que mínimo, mas já existia algum direito, né? Então, esse direito a gente já vê lá nos povos ágrafos, que alguns autores, alguns doutrinadores, eles chamam de direito gestacional, ou direito em formação, ou direito embrionário. Então, o direito surgido lá com os povos ágrafos, né, já é uma forma de direito classificado pelos doutrinadores como um direito gestacional, ok? Ou um direito em formação. Opa, voltei. Então, assim, é classificado como esse direito embrionário, direito em formação, né? Algo gerado lá antes mesmo da escrita, para se perceber a importância do direito. Então, os direitos dos povos sem escritas, eles também tinham, como foi trazido aqui no fórum, né? Eles tinham base também em princípios religiosos, né? Em princípios religiosos. Ele era baseado em aspectos religiosos, né? Em normas emanadas do divino, né? Que definiam condutas ou comportamentos que deveriam ser utilizados socialmente. A gente percebe aqui, basicamente, aquela questão dos direitos do que é correto, do que é certo, de como eu, criatura de um Deus, tenho que ser parecido com ele na conduta dele. Se ele é bom, eu tenho que ser bom. Aquilo que não é algo bem silogístico. Um Deus que é bom, eu sou filho dele, eu sou bom. Naquilo que eu não for bom, eu não posso aplicar como norma de conduta a ser seguida, eu não posso aceitar como norma de conduta a ser seguida. Então eles tinham essa noção que a gente vai perceber lá para frente, quando já entrar o código de Unamu, né, que as normas já passaram a ser escritas, a gente vai perceber
que essa parte, esse envolvimento, essa noção do religioso, da divindade, né, na aplicação desse direito, nas sociedades primitivas, era algo muito recorrente. Um quarto ponto a ser observado aqui no direito dos povos ágrafos, se eu estiver sendo muito rápido, me falem aí, tá? Era que as regras deveriam ser decoradas, né, e passadas diretamente de pessoa para pessoa, como a gente fez lá no nosso fórum, né, que desde já eu quero voltar aqui e reiterar, foi muito boa a resposta de todo mundo. Eu percebi que não houve ali Ctrl+C, Ctrl+V, mas houve realmente a compreensão. Isso prova que vocês estão assistindo os vídeos, que vocês estão lendo o material. Eu fico muito feliz com isso, né? Outro ponto, normalmente os povos primitivos se constituíam em tribos, né, pequenos núcleos, que normalmente não interagiam entre si. Aqui é um problema, algo muito interessante dos povos árabes. Na realidade, sim, imaginem um povo, uma tribo nômade, né, ele se estabeleceu em um determinado local, lá ele constituía os seus princípios, seus costumes, os precedentes, a forma com que ele ordenava, com que ele aplicava o direito aos conflitos. Um outro povo se estabeleceu em um determinado local que também tinha a sua norma de conduta, os seus princípios, os seus precedentes, né? E esses povos, eles geralmente, quando eles se encontravam, por conta da diversidade de costumes, da diversidade de princípios, era uma carnificina, né? Quando havia encontro dessas tribos, sociedades, geralmente se provocava guerra, conflitos, né? E justamente por conta dessa diversidade, daquilo que acreditava um, o outro acreditava diferente, né? E era um encontro, eram guerras violentas que acabavam por dizimar geralmente essas tribos. Uma exterminava a outra, né? Uma matava a outra, justamente por não haver essa aceitação de um pelo outro dentro dos costumes e dos precedentes que eram criados. As fontes de direito utilizadas por esses povos eram basicamente essas duas. Então a gente fecha aqui essa parte: costumes, que eram o quê? Transmitidos diretamente entre as pessoas, as inter-relações, né, que passavam de geração em geração, e os precedentes, que eram decorrentes desse julgamento, dessas situações, desses litígios, né? E dentro da determinada sociedade que a gente viu que tinha uma pessoa, mas geralmente era uma pessoa mais velha, um ancião ou o chefe da tribo, que resolvia aquela forma. E se aquilo deu certo para uma situação, caso houvesse lá na frente um litígio parecido, ele aplicaria da mesma forma, e assim iam constituindo os precedentes. Em um determinado momento ele reunia aquelas pessoas mais novas da tribo e ele passava aquele compêndio, aquele acúmulo de conhecimento, de aplicação dos precedentes, né? E isso foi se tornando algo que nós aplicamos até hoje, não é algo novo, ok? E aqui a gente passa para o nosso vídeo 2, tá? Eu estou organizando dessa forma porque você pode ir anotando aí e depois você pode assistir a aula lá na plataforma, tá? O nosso vídeo 2 aqui, que é da nossa aula número 2. Ok? Eu fiz uma primeira aula falando do aspecto geral da nossa disciplina e eu comecei da aula 12 a falar dos povos ágrafos. Então, com os povos ágrafos a gente viu assim, né, alguns traços de direito penal, ok? Embora fosse uma sociedade simples, mas a gente começou a ver aqui com os povos ágrafos os primeiros traços do direito penal. Eu acho muito interessante, eu rememorando isso, relendo, né, coisa que eu estudei lá no início do curso de Direito. É muito interessante a gente rever, principalmente esses primeiros traços do direito penal que já existiam nos povos ágrafos, né? As penas como instrumento regulador, né, já passaram a existir desse momento. Então, assim, já existia nesse convívio, nesse estado que os doutrinadores chamam de estado gregário, né? Gregário deriva de grei, né? Grei são tribos, grupos menores, né? Então, assim, a gente já percebe a pena já existindo aqui, as sanções como instrumento regulador, né? Então, assim, para conter o ímpeto humano, né, para aplicar a ordem,
para se controlar as condutas, né, aquelas condutas desarrazoadas, havia a aplicação de algumas sanções, ok? Então o direito penal primitivo aqui, a gente já percebe que ele já traz uma característica assim retributiva, tá? Mesmo aqui nesse início, mesmo aqui nos povos ágrafos, a gente já percebe que ele tem o direito penal primitivo, ele era extremamente retributivo. Quando fala de retributivo, tipo, toma lá, dá cá, ok? Então ele é retributivo, conhecido como o período das vinganças. E aqui a gente vai para o nosso vídeo 2, depois você pode assistir o vídeo 2, lá que está esse período do início do Código Penal, que a gente já começa a ver alguma aplicação das penas justamente nesses povos ainda sem escrita. Então esse período das vinganças, porque ele era muito retributivo, a gente viu que ele se dividiu em 3 períodos. Um período da vingança divina, um período da vingança privada e um período da vingança pública. Ok? São os primeiros traços de direito penal que a gente observa nesse período, né, nessa sociedade dos povos ágrafos. Ok? Já começa a ter esse primeiro contato. Então, o primeiro aqui que a gente vai abordar é o período da vingança divina. Certo? Período da vingança divina. Essa vingança é atribuída à religiosidade, às divindades, né? E então era como se as normas eram aplicadas a partir daquele sentido, daquele senso de que a divindade não concorda com isso, isso não é bom, isso não serve de exemplo. Então, como não serve de exemplo, porque essa conduta foi errada, eu vou aplicar essa pena. E as penas eram cruéis, né? Eram terríveis. Então, nesse período aqui, alguns totens, alguns tabus eram limitadores da conduta humana, né? Alguns símbolos, aquilo ali já limitava a conduta, dizia aquilo que podia e aquilo que não podia, né? Então, caso alguém violasse as normas religiosas, eram aplicadas algumas punições, né? Tanto a quem praticava a conduta, como a sociedade. Então, aconteceu o seguinte: a pessoa que convivia naquela sociedade, né? Naquela sociedade simples, naquela tribo, naquele clã, né? E ela cometesse algo que era contrário, né, à vontade dos deuses, contrário... A Fran está falando aí que ela liu esses 3 tempos na internet, não confiou nas informações porque não achou a fonte. Ok, eu vou te passar. Você já leu o livro do professor José Fábio Rodrigues, que está lá na plataforma? O professor poderia dizer em termos que era como se fosse uma teocracia, certo? Uma teocracia, ou seja, uma diversidade de deuses. Aquele que acreditava, que um acreditava como sendo algo correto e o outro não acreditava de outra forma. Isso havia uma divergência. Mas eu quero que vocês foquem no sentido aqui, Nádia. Foquem no sentido bem aqui. Então havia, o que acontece? Se os deuses determinavam, na verdade, se a gente percebe, se a gente for ler aqui, né, o Novo Testamento aqui, a gente for olhar, por exemplo, Deus, né, o povo do Egito, quando o povo foi para o Egito, por exemplo, em algumas situações os deuses egípcios eles não concordavam, as crenças deles não eram respeitadas, e por conta disso eles mandavam através dos seus magos, né? As pessoas que iam lá e através de dizer que Deus não estava contente com aquilo, e por conta daquilo ele ia atingir o povo de uma determinada forma, né? Então, assim, nessas sociedades havia esse temor às divindades, havia esse temor. Será que Deus está se agradando? Deus não está gostando disso, porque isso? Alguém, por exemplo, que tirava a vida de outro, né? Alguém que agredia, alguém que desobedecia a ordem do ancião da tribo. Então eram normas mais ou menos assim, que não estavam de acordo com aquilo que as divindades, né, que eles criam, essa teocracia que o Nader fala,
né, a diversidade de deuses, com aquilo que os deuses tinham como normas, traziam como normas que eles aprendiam e passavam de pai para filho, como sendo normas que geravam temor. Então, se aquela comunidade, alguém aplicava aquilo contrário àquilo que os deuses, que aquelas pessoas, principalmente as mais velhas, traziam dos seus antepassados como algo sendo correto a ser seguido, naquele momento tinha que se aplicar a pessoa uma norma. E aqui a gente vê as primeiras incidências das normas penais, né? Só que nesse momento a gente percebe que não existia um limite para a aplicação da pena, né? A gente viu aqui que as condutas eram retributivas. Então, se você fez algo, você tem que ser punido. Não importava aqui o caráter da proporcionalidade. E geralmente essas penas elas eram cruéis, né? Elas eram cruéis. Então, elas eram aplicadas tanto à pessoa que cometeu, que contrariou a norma da divindade, aquilo que eles criam como algo que os antepassados passaram para eles, como sendo uma crença a ser seguida, né? Eles aplicavam tanto à pessoa, e quando às vezes a sociedade, eles não aplicavam essa pena à pessoa, e aquela sociedade não aplicava essa pena à pessoa, né? Os deuses castigavam aquela sociedade ali, né? Ou seja, as penas elas eram aplicadas também à sociedade onde aquele transgressor vivia, de forma que todo mundo tinha que ser castigado. Era assim, né? As penas elas eram físicas, né? Elas eram cruéis e violentas, né? A pena de morte ela era aplicada em algumas situações extremas. A gente vê aqui como uma forma de purificar, né? Como uma forma de purificar. O que eu quero que vocês atentem para cá não é tanto para o caráter histórico da coisa, mas sim para essa incidência do direito. Seria uma espécie de direito natural, aquilo que contrariava o direito natural, né? Direito natural, o direito à vida, o direito à defesa, né? Já trazia também um pouco isso, mas também tinha um caráter religioso, um caráter de respeito às divindades. Aquilo que por exemplo, nós temos dentro de nós características que são passadas para nós de pai para filho, principalmente em relação a princípios cristãos, nós aqui do Ocidente, né, que nossos pais passam para nós como normas a ser seguidas. Você pode isso, você não pode isso, e automaticamente ficam no nosso ser como algo a ser seguido. Então os antepassados, né, também foram gerando condutas como sendo corretas, porque os deuses, aquilo que os pais seguiam, a crença que eles tinham, eram corretas, eram normas a ser seguidas. E aquelas tribos, elas pegavam aquilo que os anciãos passavam, porque criam nos deuses, e aquilo era verdade para eles, e eles passavam aquilo àquela sociedade, e quem contrariasse aquilo, né? Pois você não pode matar. Você não pode matar alguém. Você matava alguém, tirava a vida de alguém daquela tribo, daquela comunidade, é aplicado para você por conta desse caráter retributivo, né? É aplicado para você. Eu quero que vocês atentem aqui, é que começamos a ver nesse momento, dos povos sem escrita ainda, a existência, o nascimento do direito penal, né? Então, só que a gente não via ele aqui com um caráter limitador, com um limite, com um equilíbrio. Não havia uma proporcionalidade, né? Hoje, fazendo um paralelo aqui com o nosso direito penal, hoje nós temos o caráter da proporcionalidade. Então, a pena, ela hoje, no nosso direito penal, ela é proporcional ao dano causado. Correto? Eu não posso aplicar, se alguém furtou hoje, alguém furtou algo de alguém, pessoa réu primário, estava ali passando, alguém deixou o celular, ela pegou o celular da pessoa e furtou. Eu não posso aplicar a pena de morte a essa pessoa ou amputar a mão dela porque ela furtou o celular. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque fere o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Nos dias de hoje, naquela época, os povos ágrafos, isso não existia. Havia esse caráter retributivo, né? Tinha que ser punido, mesmo que de forma violenta, mesmo que de forma, né, cruel, mas tinha que se dar o exemplo a tanto o transgressor, aquele que infringiu a norma, quanto a sociedade, né, que ele convivia, caso ele não fosse punido por ela. Nesse momento, bem aqui, desse início do Código Penal, das penas, como normas
de conduta, a gente percebe, e é um ponto a ser enfatizado, que havia uma pena chamada perda da paz. A perda da paz. Cara, eu fiquei me imaginando nisso daqui, quando eu voltei a ler, fiquei imaginando. Era assim, que a perda da paz era quando, se alguém violasse preceitos divinos, né, ele perderia qualquer proteção naquela sociedade onde ele convivia. Ou seja, ele poderia sofrer agressões, qualquer um podia passar na rua, ele estava lá, ele era deixado ao léu. A ele não cabia nenhuma proteção naquela comunidade. Qualquer pessoa que passasse podia pegar um pedaço de pau, bater, chutar, agredir verbalmente, agredir fisicamente, né? E era desprezado, largado, né? A paz nesse período aqui era considerada uma dádiva divina. Viver em comunidade, viver em harmonia, era considerado uma dádiva dos deuses, né? As divindades concediam aquele ambiente de paz que aquelas tribos viviam. Então era uma espécie de punição a quem cometia algo que contrariasse a divindade, aquilo que era considerado como certo, a perda daquela paz. Ou seja, a partir do momento que ele cometia algo considerado violador às normas de conduta seguidas naquela sociedade, naquela comunidade, ele perdia a paz, ou seja, ele ficava suscetível, vulnerável. Você imagina isso? Qualquer pessoa pode passar, pegar, dar uma paulada, qualquer pessoa pode passar a chutar, qualquer pessoa pode passar e falar uma ofensa, e aquela pessoa não tinha o direito de retrucar, de se defender, porque a pena dela era que era a perda da paz. Ela era colocada numa condição de invulnerável, de vulnerável, totalmente vulnerável. Então a gente termina aqui nesse momento o período da vingança divina. Então, com base na crença, como o Nader falou, na teocracia, na crença de diversos deuses, cada um trazia geralmente aquilo passado de pai para filho, né? Aquelas crenças como algo, justamente, isso aí, Cleonson, né? Ainda bem que hoje existe o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A pena é proporcional ao dano causado. Correto? Nessa época não. Então, assim, nesse período primeiro período, que é o da vingança divina, a gente percebe que houve essa introdução, esse início do direito penal, ou seja, a aplicação das penas já começou a existir por conta de contrariar, né, princípios trazidos pelas divindades e perpassados por gerações de pai para filho como algo correto, né? E não havia o equilíbrio, não havia um limite, né? Não havia um limite. A pena era aplicada mesmo, havia um caráter retributivo, né? Fez, paga, e sem ter um caráter limitador e o equilíbrio, essa ponderação do quantum de pena. Pelo contrário, tá? Então esse foi o período da vingança divina. A gente entra agora na vingança privada, né? E aqui, quando se fala de vingança privada, que ainda está no nosso vídeo da aula 2, viu? Nosso vídeo 2. Fala da vingança privada aqui, geralmente hoje nos dias atuais, quando se fala de privado, fala de relação entre particulares, né? Vocês estão vendo com o professor Ariel, né, a personalidade, os direitos da pessoa, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, a concepção, como se dá, né, através da pessoa física, do nascimento com vida, garantido o direito desde a sua concepção, aquela questão do direito da pessoa jurídica, que é a partir do registro no ato constitutivo e tal, tudo isso daqui a gente percebe. Mas não é, aqui quando fala de vingança privada, não se importa a essa relação entre particulares. Mas nesse segundo período da vingança privada, é justamente os conflitos que existiam entre tribos, ok? Entre povos, entre clãs. Então, a gente viu que eles se localizavam, eles eram nômades, eles escolhiam um local, eles se localizavam, e lá eles aplicavam os seus costumes, as suas regras, e eles viviam ali, no seu ambiente. E outra tribo se instalava em determinado local e lá aplicava os seus costumes, do seu entendimento, da forma que eles entendiam. Tá? Só que no momento, né, que havia conflito entre os povos, e aqui é que fala de vingança privada, né, é justamente quando um não concordava com o outro. A gente viu que na vingança divina era a punição aplicada, o início das penas sendo aplicadas dentro da sociedade, daquela comunidade. Já que nesse caso da vingança privada, ocorria entre os povos, entre as tribos, né, por não concordarem com seus preceitos e não aceitarem
um ou outro como um ente social, como uma categoria de assemelhado. Eles não se aceitavam enquanto não se achavam semelhantes, não se achavam, um era melhor que o outro, um não aceitava os princípios, os costumes, né, os precedentes instalados na comunidade. E isso era extremamente brutal, violento, e em alguns casos eles provocavam a exterminação, o extermínio de uma tribo por outra, né? Então isso daqui, da mesma forma, havia uma falta de limite, uma falta de proporcionalidade, né? Por quê? Como era que a gente via isso? Além da aplicação de um grupo contra o outro, isso atingia quem? Poderia atingir as crianças das tribos, elas eram exterminadas da mesma forma, famílias eram exterminadas, as crianças, os idosos também, os doentes, né? Até os animais pertencentes à tribo contrária, eles eram exterminados. Eles eram exterminados quando entravam nesse conflito. Quando um discordava com o outro, quando se encontravam, né? Eles geralmente exterminavam, e nem os animais das tribos eram poupados. Professor, o senhor chegou a ver se alguém dos líderes descumprisse algumas das próprias leis e costumes, era punido como todos os demais? Se alguém dos líderes descumprisse alguma das... aqueles que eram responsáveis pela aplicação dos precedentes, né? Para eles existiam como se existia uma hierarquia nessa sociedade, né? Eles tinham como se fosse um principal, mas tinham entre eles pessoas, outro hierarquicamente inferior, mas também que faziam parte como se fosse um conselho, né? E se houvesse um descumprimento por aquele ancião, por aquela pessoa de maior memória, aquela pessoa que aplicava os precedentes, ela também era destituída do cargo, né? E dependendo de quanto ela fazia, da gravidade do dano provocado, ela também poderia responder com as mesmas penas, além da destituição, muitas vezes até mesmo a morte. Ok? Se quiseres contribuir, se tiver alguma pesquisa mais, Cleuson, alguma coisa a respeito nesse sentido, quiser compartilhar. Ok? Então, assim, fica abrindo aqui no meu celular o Google. Quando eu falo uma palavra, como se estivesse pesquisando, eu tenho que voltar. Então, vingança pública, né? A gente viu que a vingança divina, na realidade, é aquela que tinha como base os princípios religiosos, a divindade, que era perpassado de pai para filho, que alcançava e tinha que ser cumprido aquilo que os deuses queriam. A gente viu que a vingança privada ela se dava entre grupos rivais, de forma que havia algumas situações até o extermínio de um pelo outro por não concordar, né, com os princípios, com os preceitos, com aquilo que os deuses muitas vezes mantinham, né, através daquelas pessoas como certo. E aqui isso não respeitava crianças, idosos, doentes, exterminava inclusive até os animais. Vingança privada. E aqui a gente vai para a vingança pública, que era a terceira e última forma de vingança, né, nesse período. Que a gente já percebe já aqui na vingança pública, né, que permaneciam ainda nesse período, né, as penas sendo aplicadas dentro, né, de uma forma cruel, violenta, extrema, né, mas aqui nesse caso a gente já percebe que há a participação de uma terceira pessoa. Ou seja, a pena começou a ter uma organização na sua aplicabilidade, né? Então essa pessoa, na verdade, que a gente assistia aqueles filmes de época, a gente percebe que é a figura de quem? Do carrasco, né? Aquele que vai lá e aplica a pena, aquele que vai lá e na forca e tira o calço de baixo e a pessoa é enforcada, aquele que vai lá no momento da decapitação, ele vai lá, levanta e corta a cabeça. Então nesse momento da vingança pública passou a existir essa terceira pessoa, né, que aplica a pena. Não era mais um contra o outro, não era mais clãs contra clãs, como a gente viu na vingança privada, mas agora tinha uma terceira pessoa que era responsável pela aplicação da pena. E quais eram os tipos de pena já nesse momento aqui da vingança pública? Eram esquartejamentos, decapitações, forca, castigos corporais diversos. Ok? Ou seja, voltou de novo a consulta do Google aqui. Não diminuiu a
a intensidade, a característica violenta das penas. Né? Então, aqui na vingança pública houve a participação de um terceiro, aquele era responsável. Se alguém cometia um crime, era delegado àquela pessoa e a pessoa sofria as penas aplicadas pelo carrasco. Se fosse decapitação, descortejamento, essa pessoa era quem realizava isso. Não havia ainda a proporcionalidade entre o delito cometido e a sanção imposta, ainda não havia, né? Não se tinha certeza do que era certo e errado. Isso aqui, nesse período dos povos ágrafos, era algo assim complicado. Porque o que é isso? É que não, hoje nós temos o quê? Quando vai se punir alguém, né? Quando vai se punir alguém, se dá o direito de quê? Ampla defesa, contraditório, né? Se levanta as provas, primeiro existe uma fase pré-processual, né? Que é justamente a fase da polícia civil, ali se faz um inquérito policial, uma fase que a gente chama de pré-processual, que é antes do processo, né? Ali se levanta, a pessoa é ouvido testemunhas, né? Se levanta as provas, só se indicia alguém se houver, né, um mínimo de prova contra ele, se houver prova da materialidade, né, do crime, né, se houver prova de autoria e materialidade, com indícios de autoria e materialidade, aí é que você pode imputar, aí que aquilo vai virar um processo, uma ação penal. Né? Nesse período aqui não, né? Nesse período não se tinha certeza, não havia certeza do que era certo ou errado. Né? Então muitas pessoas eram mortas ali por coisas pequenas, às vezes até por um falso, né? Uma falsa informação, ou às vezes até pela vontade de um terceiro, até porque alguém levantou e disse alguma coisa, fez, e às vezes era uma coisa pequena diante da aplicação da pena pelo carrasco. Né? Às vezes a pessoa perdia a vida, uma decapitação, um esquartejamento, ou uma amputação de um membro, porque não se levantava a informação, não se tinha certeza dos fatos, como se faz hoje. Né? Então esse é o período da vingança pública. Vingança divina, vingança privada entre eles. Vingança divina, havia, né, os conhecimentos com base na divindade, aquilo que se passava, né, das gerações, se perpetuava ali como algo certo a seguir, quem contrariasse era penalizado, né, e se a sociedade não aplicasse, ela sofreria a pena. Passamos para a vingança privada, que era justamente a vingança de um clã contra o outro, de uma tribo contra o outro, e não se preservava a vida aqui, inclusive dos doentes, dos idosos, de crianças e animais. Ok? E a vingança pública, que aí já tem a figura desse terceiro, que seria uma espécie de carrasco. As penas ainda continuam sendo cruéis, né? E algumas sanções eram a decapitação, o esquartejamento, a amputação, forca, e não se tinha um levantamento conciso de informações, né? Provas suficientes. As pessoas sofriam as sanções sem mesmo se ter uma prova consistente de autoria e materialidade, né? Se foi ela que cometeu aquilo, se realmente não queria saber. E aqui a gente entra na nossa aula terceira, tá? No vídeo de número 1. Né? O Instagram ele tem um limite de 1 hora, já está para encerrar, eu acho que a gente começou com um pouquinho. Falta uns 15 minutos mais ou menos, a gente vai iniciar esse assunto e amanhã a gente finaliza ele. E eu quero que vocês estejam revendo, né, os vídeos que estão na plataforma para que a gente possa ter uma interação maior. Então aqui a gente já começa a ter o início da escrita. Ok? Saímos dos povos ágrafos, povos sem escrita, né? As sociedades elas começaram agora a ter uma organização maior, começaram a se tornar um pouco mais complexas, né? E não eram só mais transmitidos as normas através dos costumes, daquilo que se entendia, mas começou a existir, principalmente na região da Mesopotâmia, né? E aqui uma técnica já, nessa região da Mesopotâmia, uma técnica de gravação de símbolos, né? Utilizavam cunhas de madeira para se grafar em argila, para fazer são os primeiros indícios de escrita, né? Essa técnica é chamada técnica cuneiforme, ok?
técnica cuneiforme, justamente por conta dessa utilização de cunhas de madeira, né? E nessa região da Mesopotâmia, né, era justamente um local onde se utilizava argila úmida para poder fazer essas grafias, esses registros. E aqui começou a escrita, é o primeiro registro de escrita conhecido na nossa história, né? E aqui nasce a primeira grande lei, que é justamente a compilação de normas escritas que a gente tem hoje, chamado de Código de Ur-Nammu, tá? Código de Ur-Nammu, que faz referência ao rei Namu, né, da cidade de Ur, cidade essa que também foi a cidade natal de Abraão e foi escrita há mais de 2000 anos, ok? Então essa técnica, o Google aqui de novo, essa técnica cuneiforme, ela começou a existir nessa época, né? E foi a partir dessas codificações foram se registrando isso há mais de 2000 anos atrás, através dessa técnica de grafia, de escrita na argila, através de cunhas de madeira, né? E esses códigos foram encontradas diversas placas de argila diversas, e elas não eram pequenas, né? Foram realizados, e assim, a principal contribuição, né, eu estou fazendo aqui por alto, só uma síntese, o vídeo está lá na plataforma, tá? Então a principal contribuição do Código de Ur-Nammu se refere aqui à possibilidade de conversão das penas corporais, né, dessas penas violentas, dessas penas que a gente viu que eram cruéis, em penas pecuniárias, dinheiro. Então assim, agora a gente já começa a ter uma organização, se você vai perceber que de uma certa forma já se tem uma redução naquela violência que era aplicada. Então elas deixam de ser aplicadas, né, com essa intensidade, com essa crueldade como era aplicado antes, e passam a ser convertidas em pecúnia, dinheiro, né? O que são tipos de penas hoje, conhecido na nossa época como lesão corporal, roubo, sequestro, né? Nesse período aqui do Código de Ur-Nammu ele já existia, previsto no Código de Ur-Nammu, né? A ideia dessa redução da crueldade das penas, ela passou ainda a existir. Algumas penas não eram aplicadas de forma cruel, mas não com aquela intensidade que a gente via lá na vingança, nos três tipos de vingança que a gente viu dos povos árabes, né? O Código de Ur-Nammu começou a trazer, né, essa conversão de alguns delitos, dependendo da sua incidência, em conversão em penas pecuniárias. Ou seja, as penas cruéis, intensas, por exemplo, aquelas que eram punidas com morte, elas começaram a ser aplicadas só a delitos mais graves, como o crime de roubo, por exemplo, né? Nesse caso, o crime de roubo era aplicado a pena de morte, aqui no Código de Ur-Nammu, né? Mas para outros casos eram convertidas em pecúnia. Então você percebe que começa a existir aqui no Código de Ur-Nammu uma certa proporcionalidade da pena, graças a Deus, né? A gente já começa a perceber essa existência de uma certa proporcionalidade da pena. Algumas penas se convertem em pecúnia, que não eram tão graves, outras mais graves, se aplicam penas ainda intensas, cruéis, né? Como é o caso do roubo punido com pena de morte. Essa sociedade ela já conseguia distinguir a gravidade dos delitos, estabelecendo penas proporcionais a cada delito de acordo com a gravidade, né? Outro código, nesse período bem aqui que a gente vê, né, de 1930 anos antes de Cristo, né, que também tem sua importância, assim como o Código de Ur-Nammu, é o